Depois da funilaria, preparado para pintura. Avalie aí, por favor, vinco, acaba... Aí é porque ele é baulado assim, né? Tem positivo e negativo junto. E ainda tem esse cara aqui, ó, que tava todo arrebentado aí, né? Põe o óxido aí, olha direitinho aí. Agora é só pintar. Deixa eu colocar para dentro, né? A gente pode finalizar esses mascaramentos aqui. E aí nós põe para dentro da gabine e vamos pro processo de pintura. Resumidamente falando, até o primer, fechou. Depois da pintura, nós vem com o polimento com a linha da Royal Fix. Aê! Agora ficou bom! Olha nós aqui de novo, mais uma vez, dando sequência no nosso processo de reparação com a linha de produtos da Royal Fix. Amigão, analisou o processo aí? Você está acompanhando tudo que estamos fazendo? Eu acredito que sim, dá um joinha aí, beleza? Ó, o carro já saiu da gabine de pintura, já guardamos a cura do verniz, pintura seca, resumindo. Então agora nós vamos iniciar o processo de polimento de repintura. Massa de polir, boina de lã, boina de espuma e, meu amigão, tchau, o carro vai embora, tá? Então, mas antes disso, vamos fazer aqui o mascaramento das bordas aqui, porque vamos iniciar o lixamento. Esse lixamento é preciso fazer para poder corrigir algumas imperfeições, alguns contaminantes que sempre caem na aplicação do verniz, tá? Em alguns casos é possível corrigir a textura de acordo com a aplicação realizada pelo pintor do verniz, mas o foco principal é tirar os contaminantes, as famosas sujeiras, certo? Aqueles contaminantes que caem no verniz para nós termos um brilho perfeito, acabamento perfeito para o nosso cliente. Então, vamos dar sequência nesse trabalho. Vamos pedir o auxílio aqui, em exemplo das fitas da Adere. Vamos fazer aí o mascaramento das bordas para a lixa não contaminar, a lixa não agredir aonde não queremos que a lixa agrida a nossa pintura, que não foi feito nenhum trabalho. Então vamos começar aqui fazendo o mascaramento, vamos colocar um plástico aqui e aí vamos iniciar o processo de lixamento, beleza? Vamos trabalhar. Feito o mascaramento, vamos iniciar o processo de lixamento do verniz, da pintura, para realizarmos o polimento, tá joia? Vamos precisar de lixas de grão. Podemos analisar de acordo com a pintura, 1200, 1500, 2000. Acompanhando essa aplicação, que acredito que você consegue dar uma olhada por aí, vamos entender que temos um verniz aplicado de uma maneira que não tem necessidade de entrar com uma lixa 1200, nesse caso aqui, olhando essa aplicação. Uma 1500, talvez eu entre com ela para poder tirar alguns contaminantes, mas eu vou iniciar aqui um processo de lixamento aqui praticamente com a lixa 2000. Se a 2000 eu ver que não atendeu de acordo com a minha aplicação,
eu volto com a 1500 e realizo o processo. Mas é bom sempre começar da maneira mais fácil. Faz um spot teste com a lixa 2000, se for bem, damos sequência, beleza? Aqui estou mais uma vez. O que eu vim fazer? Pegar minha lixa 1500 para me fazer o trabalho. Então vamos realizar o corte da lixa aqui, ó, para fazer o nosso trabalho. Vou passar a 1500 e depois eu vou cortar a 2000. Olha que bacana. Essa aqui, por exemplo, é uma lixa da 3D, tá joia? Um processo de lixamento à água. E aí vamos realizar o nosso lixamento com auxílio, a princípio, de um taco flexível, semi-rígido, não tão flexível, para poder acompanhar ali os moldes da peça. Simplesmente um taco flexível. Vamos precisar de um borrifador de água, um pano, né? Aqui, e vamos realizar o processo de lixamento. Bora lá? Eu acredito que você esteja atento nas informações, né? Ó, você tá vendo esse caldo aqui? Esse caldo de parecendo uma água com sabão, com espuma, algo desse tipo? É muito importante você entender que isso aqui é resíduos, partes do verniz que está sendo removido no processo de lixamento, que é a correção do processo de pintura, tá? Então, por que eu quero te dizer isso? Tome muito cuidado, tá? Em seguir as recomendações de todo fabricante de verniz ou de pintura que seja, para que você tenha uma boa camada suficiente de você fazer o lixamento e você ainda ter quantidade de pintura ou verniz para ter resistência de acordo com a garantia que você está entregando para o seu cliente. Uns 2 demãos, outra 3 demãos, atento ao processo de diluição de acordo com a recomendação de cada fabricante. Por quê? Praticamente você vai retirar uma boa quantidade de verniz no processo de lixamento e polimento. Ele não fica exatamente como estava, você está tendo uma agressão nesse material. E se você aplicou só uma mãozinha, meu amigo, aquela empoeirada aí, aquela mãozinha, com certeza, futuramente vamos ter alguns problemas que você conhece qualquer pelo caminho, beleza? E agora vamos trabalhar, que a galera não quer que eu fique falando muito não. Vou terminar meu lixamento. Vamos lá. Porque acontece muito. O cara começa com 1.200, 1.500, 2.000, lixa 3.000, lixa 5.000, lixei na 5.000, vou polir rapidinho. Mas se o operador, o polidor, o funcionário, o peão que seja, não fez aí um lixamento refinado, tendo certeza que cada grão sequente cortou o grão anterior, não adianta nada finalizar no grão 2.000, ou que seja 5.000, tá joia? Agora, se eu faço isso detalhadamente, que inicie da 1.200, VLAP, 1.500, VLAP nesse sentido, 2.000, VLAP nesse sentido aqui, pronto, meu amigo. Quando você olhar todos os riscos nesse sentido, você vai estar certo que o seu lixamento está refinado e a peça preparada para um polimento. Agora eu vou seguir com a minha lixa 2000 e vou dar início no outro sistema de lixamento. Acompanha aí. Então é isso, ó. Se a 2000 está nesse sentido, a 1500 estava nesse sentido, a 1500 estava nesse sentido e agora a 2000 está nesse sentido. Quando eu realizar a secagem da peça, que eu vou fazer a inspeção visual, eu vou encontrar todo o meu lixamento da maneira aqui na diagonal. Um dia me perguntaram, está retirando verniz? Sim, estou retirando verniz. A camada está sendo retirada. Porém, ela está aplicada de acordo com a necessidade para finalizar o trabalho com a camada suficiente para o trabalho. Então, está tudo sob controle. Sabemos aí que temos a recomendação para não realizar o lixamento à água em massas, primers, mais ou menos, né? Mas faz muita sujeira, contamina o carro, aquele monte de coisa, como vocês estão vendo aí. Quando aplicamos aí o desengraxante, ele vai ter essa função de retirar a umidade, então ele vai proporcionar uma secagem mais rápida do local onde está sendo trabalhado. Se lixou massa com água, aplica desengraxante, ele vai absorver aquele resíduo de umidade para você dar sequência no seu trabalho de lixamento. Mas aqui eu vou te mostrar na prática o que isso acontece. Posso utilizar o mesmo pano úmido que eu estou fazendo a secagem da massa, ou se eu colocar no pano seco. Se eu colocar no pano seco, vai ter uma função muito mais rápida, mas você vai pensar que eu estou enganando. Então, vamos para o mesmo pano úmido, tá? O pano está úmido, ó. Se você acompanhar aqui, ó, ele está úmido, ele está molhado, tá? Ó, mostra aqui, ó.
pano tá molhado, dá pra ver aí, beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar desengraxante, ó, uma quantidade considerável e dá uma olhada no efeito que ele faz com a peça que estava úmida. Olha aí, ó. Olha isso aí, cara! Isso é uma mágica, não? Ó, ó. Olha isso. O que aconteceu? Ele acelerou o processo de secagem. E aqui eu já deixo outra dica para você. Dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo que tem pontos esbranquiçados? Olha aí que tem pontos esbranquiçados nessa peça. Pode aproximar a câmera aí, ó. Tem uns pontos que está esbranquiçado. Esse é o que acontece se nós... Olha para mim agora aqui, companheiro. Se nós fosse olhar lá... Vamos voltar lá atrás no processo de lixamento do primer quando você está prestes a aplicar a pintura. Ou você já está lá na própria pintura. Quando você desengraxa a peça e você tem resíduos assim, é porque você ainda tem contaminantes no processo de desengraxe com solução desengraxante da Royal Fix. O que você precisa fazer? Realizar esse desengraxe de uma maneira que você não localiza essa esbranquiçado, você percebe que tem material. A peça precisa estar totalmente limpa. Quando nós conseguimos desengraxar a peça assim, ó, ainda tem um pouco, tá vendo? Ó, aí eu vou virar o pano. Claro que nós precisamos do auxílio de um outro pano para esse serviço aqui, né? Ó, nós faz aquele trabalho de assim, ó. Então, nesse caso aqui, ó, se olharmos aqui nesse caso, eu já tenho uma peça devidamente desengraxada. Eu estou no polimento, eu sei disso, não me chama de louco, mas eu estou te lembrando que quando você estiver fazendo desengraxe e você aplicar a pintura e você vê aquela marca de vassoura, é porque a gente precisa também realizar um bom desengraxe com a técnica de 2 panos, dobrando os panos até que não esteja resíduos de contaminante na minha peça que estou pintando. Acho que agora tá tudo certo, né? Óculos, protetor, deixa eu ver, tá bonitinho, luva, bota. Agora vamos ao ataque, né? Galera, ó, chegou a hora da verdade, tá? Massa de polir, número 2, à base d'água, Royal Fix. Um produto bacana, essencialmente clave aí o trabalho de polimento de repintura e outros tipos de polimento que você precisar fazer pelo meio do caminho, tá? Ele vai atender cortes de lixas a partir do grão 1200 com facilidade. Se você quiser conhecer um pouquinho, ó, esse é o nosso produto, tá? Massa de polir da Royal Fix. Beleza? E agora nós vamos iniciar nosso processo de polimento com o auxílio da boina de lã. Boina de lã, nós vamos utilizar ela aqui também para realizar o nosso trabalho, tá? Vamos abrir aqui a embalagem. Vamos precisar do auxílio de uma politriz para realizar esse trabalho. Ó. Então agora é hora de mão na massa e vamos trabalhar um pouquinho. Muito importante a gente entender aqui, eu não preciso aplicar a massa de polir em todo o paralama. Fiz a primeira passada, a segunda passada, de acordo com a necessidade do polimento.
Só que eu preciso dividir essa peça em partes no processo de polimento. Isso é muito importante a gente ter esta informação, tá bom? Eu imagino essa peça em partes diferentes. Primeiro eu vou realizar o polimento de uma parte, depois a outra parte, depois a outra parte, depois eu faço a parte superior. Então, de acordo com a peça, eu não aplico massa de polir em todo o paralama e venho polindo. Isso não me dá um resultado esperado de acordo com o necessário. Eu preciso fazer por partes essa peça. Vou dar um exemplo. Se eu for fazer a ponta do paralama aqui, ó, primeiro eu vou trabalhar essa região, ó, trabalho com essa região. E não necessariamente eu preciso colocar massa em toda a peça. Se for um capô, se for uma lateral, se for uma porta, eu devo fazer essa divisão na minha mente em partes diferentes e vou fazendo o trabalho de corte, um polimento de corte. Depois que eu for fazer o polimento final de acabamento, aí sim, o polimento de refino, eu já posso colocar a massa em toda a peça e eu já venho com a minha boina fazendo o trabalho de acabamento final, de acordo, eu já vou explicar para você daqui a pouco. Então eu vou continuar o trabalho aqui, fazendo esse trabalho por partes. Depois que eu ver que não tenho mais riscos de lixa do processo que foi feito anterior, aí eu vou seguir com o trabalho de refino de polimento, realizando o acabamento, orientando os hologramas, as marcas que fica da boina de corte, de polir, beleza? Vamos lá. Eu começo o trabalho sempre com a rotação baixa, e depois que eu espalhar o produto que eu vou subir a rotação, isso é importante. Espalho o produto na peça, agora eu vou subir a rotação. Enquanto você está fazendo o trabalho de corte, não se preocupa com o holograma. Precisamos realizar o corte dos riscos de lixa. Não se preocupa com o holograma. Pode ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, de acordo com a geometria da peça, tá? Não tenha medo. Visualizei, não tem mais marcas de lixa, aí eu vou seguir o processo seguinte. Mesmo processo. Agora eu vou seguir mais uma parte do meu polimento. Vou fazer essa região aqui, ó. Essa região, tá? Para quem não sabe, meu nome é Eli. Beleza? Eliandro, do jeito que você achar melhor aí. E assim vamos seguindo de parte em parte. Parte aqui, até finalizar o trabalho de corte. Espalho o produto, ó. Espalho o produto. Agora eu vou subir a rotação. Após o trabalho, é sempre importante determinar uma escova, tá? Isso é para retirar o excesso de material que está na boina. Então, após o término de uma peça, é sempre recomendável fazer a limpeza da boina, para não ficar você não ter um desgaste inadequado da boina. Você simplesmente vai ligar ela, vamos aí, ligou, baixa a rotação e você vai com uma escova, ó, simplesmente fazer isso, ó. Com isso, você vai estar retirando o excesso do material que está na boina, ó. Ó. Após o término de uma peça, você faz o escovamento dela, ó, a coisa mais chique que ficou, ó, a coisa mais linda que ficou aqui, ó, tá vendo? Ela não tem resíduos, ela tá bacana para nós seguir o trabalho. Com isso, você vai fazer mais carros, a boina vai durar mais tempo e você não vai precisar ficar lavando a boina todo dia.
Então é só a maneira de você conservar. Um pouquinho de paciência. Terminou a peça, escova. Terminou a peça, escova, beleza? Agora eu vou explicar aqui sobre o polimento de refino. O refinar, o corte, certo? Para mim agora eu vou trabalhar com os hologramas, com as manchas que ficou da boina aqui. Aqui ficou algumas manchas da boina. Então o que eu vou fazer? Com a mesma boina de lã que está aqui, lembrando que o que estamos fazendo aqui é um trabalho muito convencional das oficinas. Não é aquele polimento cheio de detalhes e fases, tá? Então, ó, agora sim, eu vou passar massa em toda a peça. Ó, percebe aí? O que eu estou fazendo aqui? Agora eu vou trabalhar com os hologramas, eu vou orientar eles, eu vou diminuir a pressão dele para que eu possa simplesmente, com a mesma massa de polir, finalizar o meu trabalho. Somente com massa de polir. É isso, cara. Somente com massa de polir vamos realizar o nosso trabalho. Eu vou refinar boina de lã e boina de espuma. Isso é o que a gente vê muito no mercado. Você pode até ficar bravo, chamar a gente de louco. A gente sonha com aquele trabalho de vários processos, mas o tempo de produção, o valor cobrado, todos aqueles detalhes, eu vou te ensinar como fazer um trabalho rápido e você ganhar um trabalho de qualidade. Resumindo, ganha teu dinheiro e vamos para outro serviço. Refino, presta atenção. Vamos refinar os hologramas agora. Eu já escovei a minha boina. Agora eu vou espalhar o produto com a rotação baixa. Agora vamos fazer o refino. Esse refino eu vou trabalhar de acordo com o molde da peça, com pouca pressão, para me fazer o acabamento desse brilho. Então aqui agora, ó, finalizamos o trabalho, já orientamos os hologramas, ó. Nós já fizemos o trabalho de orientar os hologramas. Desta maneira, eu vou utilizar somente massa de polir para um polimento de repintura. Isso mesmo. Eu vou utilizar somente massa de polir para um polimento de repintura. E aí eu vou vir com a boina de espuma para me ilustrar o trabalho. Estamos aí com um trabalho de polimento de repintura, onde 70% ou 50%, uma grande maioria, precisa dessa informação. Onde está os detalhes? Faça o polimento de corte por partes. Tá. Não se preocupe com o holograma. Arranca o risco de lixa, arranca o risco de lixa. Quando eu perceber que não tem risco de lixa, vai ficar somente as marcas da boina, tá? Na peça. Aí, beleza, 1, 2, 3 passadas de acordo com a necessidade. Depois eu faço o refino, aplicando o produto em toda a peça. Solta a pressão e vou orientando o holograma, por isso que ela é esponjosa, tá vendo? A carnuda, ó, para que você possa colocar a boina inteira, tá vendo? Você coloca a boina inteira na peça aqui, ó, e aí ela vai se modelar com a peça, ela vai se modelar aqui com a peça e você vai conseguir orientar esses hologramas que está aqui. E quem vai dar o acabamento final é isso aqui, cara. E como que esse carro vai ficar? De uma maneira com a pessoa precisa, um carro que vai sempre pulava rápido, rotativo para cima e para baixo, ele vai ficar com a característica de um carro de uso convencional, beleza? Passou disso aí, migão, aí você vai para outro processo de polimento, mas o que eu estou te explicando aqui é um processo simples e rápido de polimento de repintura com a marca Royal Fix. Vamos trocar a boina. Essa boina eu não preciso mais, lembrando que ela está escovada, ó. Terminei a peça e a boina continua em condições de uso. Agora vamos para a nossa boina de espuma. Ó. Ui! Vai! Aí, agora deu certo. Aí, ó. Para colocá-la é bem simples, meu amigo, ó. Aperta a trava da rosca aqui, colocou aqui, ó. Tá no local. Mais uma vez, vamos lá. Tirei, coloquei. Tá no local, beleza? Massa de polir e bora pro abraço. Só que agora nós vamos mudar o cenário, tá? A massa de polir eu vou colocar ela aqui, ó. Para que eu possa espalhar ela na peça e realizar o trabalho, beleza? Ó.
Olha só, presta atenção. Ó. Beleza? Rotação baixa. Espero essa peça esfriar um pouco, porque a boina de espuma, ela esquenta muito mais do que a boina de lã. E você toma cuidado, tá? Então, para fazer esse acabamento, por que eu consigo fazer esse acabamento? Porque essa função dela, essa abrasividade da espuma, ela faz a fusão, certo? Uma certa fusão ali dos riscos das marcas da boina de lã e me dá o acabamento lustrado. Então, eu vou trabalhar com a temperatura versus abrasividade da boina versus corte e lubrificação dessa massa de polir. É uma massa de polir que ela tem uma boa lubrificação para realizar esse trabalho. Não é um produto totalmente seco. Você consegue me entender. Essa lubrificação me permite espalhar o produto trabalhando com essa caloria e dar o meu acabamento lustro que eu preciso para o meu trabalho de polimento de repintura. Fizemos todo o trabalho aqui de reparação com a linha de produtos da Royal Fix. Meu, você tem noção que material chupeta bacana, top linha ficou isso aqui? Fizemos na prática a aplicação de toda a linha de produto, desde a massa, primer, pequenas correção, tinta, verniz, lixamento, polimento e uma colisão que não é aquele amassadinho não, meu amigo. Não é aquele buraquinho de ovo não, a pancada que tava isso aqui. Aproveita esse material, manda para os seus amigos, para o vizinho, para o pessoal da empresa, pessoal da loja, pessoal da indústria. E se não tem Royal Fix na sua região, aonde você mora, onde você reside, cara, procura uma loja de tinta urgente, bate na porta do cara, fala, eu quero Royal Fix, dá um jeito, traz Royal Fix para cá, porque a gente tem muita coisa nova por vir. Agora, o que nós faz aqui, ó? Vamos dar uma lustrada na beirada aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês? Ó. Fazer um lustro aqui, ó. Aquela abertura de polimento, chama isso. E pessoal, é isso. Na verdade, passamos bastante tempo, muitas horas, aguardamos o processo de secagem dos materiais, fizemos um trabalho na prática, nada mascarado, o mesmo serviço que começamos, o mesmo serviço que terminamos, e isso é uma realidade que nos proporciona muito profissionalismo, muita dedicação, muito empenho de toda a equipe Royal Fix, que está preparada para atender a sua necessidade. Além de colocar a lata na tua mão ou o produto na tua mão, estamos preparados para te atender da maneira que você precisa. Cara, querendo saber mais? Acesse as nossas redes sociais, procura lá Instagram, Facebook, aquele monte de coisa. Se precisar, manda mensagem pra gente. Tem uma galera preparada para te atender e com muita vontade de ver Royal Fix espalhado em toda a região, em diversas localidades no Brasil e no mundo. Beleza? Conta com a gente, nos vemos no próximo cenário e vamos para a próxima!